Irmãos, todo fim de ano é a mesma coisa. São as velhas promessas de um ano novo. O povo ia juntar dinheiro, não juntou. Ia aprender inglês, não aprendeu. Ia emagrecer, não emagreceu. É ano novo, velhas promessas. A gente é assim, promete o que não cumpre. E pior do que isso, lança expectativas em coisas que não fazem o mínimo sentido às vezes. O que é um ano novo? Tecnicamente, se você parar para pensar, o que é 31 de dezembro e 1º de janeiro? Nada. Absolutamente nada. Eu não estou querendo ser sem graça. Mas não é nada. Não é nada. Porque mudanças acontecem quando elas acontecem. Não podem depender de um 31 para o dia 1º. Ponto. E a vida da gente vai sendo tocada a partir dessas contingências, levando em consideração anos bons e anos ruins, mas na verdade, na maioria dos casos, nós temos pensado em anos ruins, em notícias ruins, más notícias, coisa ruim acontecendo por aí e pelo mundo. E falando em má notícia, parte dos meus estudos para essa mensagem de hoje me levou a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. E nesse documentário, eles estavam mostrando a Alemanha do pós-guerra. E não sei quantos param para pensar que viver depois da guerra é ruim também. Muita gente acha, a guerra acabou, maravilha, que boa notícia. Mas não para pensar que o pós-guerra é terrível. E esse documentário mostrava o pós-guerra de fome, eu fiz aqui uma listinha, fome, sepultamentos, prostituição e corrupção. Um cenário caótico para um povo que estava esperando a boa notícia do fim de uma guerra. Porém, no documentário, há um momento que eu tentei recortar aquilo ali, para a gente passar aqui e ver e não consegui. Mas há um momento onde as pessoas são avisadas que a guerra acabou, que o inimigo foi vencido. E eu consegui ouvir até um antigo repórter brasileiro chamado Repórter Esso. Quem lembra disso? Não lembre. Não lembra não, entrega a sua idade na hora, né? O repórter... Marta. O repórter Esso é um repórterzinho antigo. E mostra ali um áudio ali comunicando ao Brasil o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem imagens do povo com os jornais dizendo assim, a guerra acabou, e as praças tomadas de alegria. O povo passando fome, o povo tendo que sepultar os seus mortos, cenário de corrupção terrível, prostituição envolvendo soldados e a população, casos de estupro até de soldados. E a gente vê as pessoas comemorando a boa mensagem de que o inimigo havia sido vencido, de que a guerra havia acabado. E sempre há alguém para transmitir essa mensagem que tem o poder, e guarde o que eu vou falar, de transformar uma realidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Te lembrar e ser lembrado que nos cenários mais caóticos, que nas imagens mais terríveis que a gente já acompanhou nessa vida, diante dos quadros mais terríveis que a gente já teve a oportunidade de ver através da televisão, ao vivo, em cenários próximos, quando uma mensagem de boa nova nos é apresentada, ela tem o poder de transformar tudo que está ao seu redor. O cenário mais caótico da guerra, no dia em que recebeu um código, ou um sinal, ou uma mensagem de que a guerra havia acabado,
aquilo foi o suficiente para fazer com que as pessoas fossem para as praças, elas se abraçassem sem se conhecer, elas se beijassem. Tem uma cena famosa de um soldado americano no retorno, não sei se da Segunda Guerra ou da Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, eu acho que lá em Nova York, deitando uma mulher desconhecida e dando um beijo nela. Isso virou até um artigo da cultura pop, vocês sabem disso, porque as pessoas elas estão felizes, porque alguém trouxe uma mensagem que agora é capaz de transformar a vida delas. E nós encontramos em poucos lugares nas Escrituras uma descrição tão linda do que uma boa notícia é capaz de fazer quanto o texto que a gente acabou de ler. A gente está falando de guerra, a gente está falando de escravidão, a gente está falando de um país tornando outro seu servo, dominando, assim como os nazistas fizeram lá na Polônia, em outros países ali, humilhando, subjugando algumas nações. Em poucos lugares nós encontramos descrições tão lindas da boa notícia como em Isaías no capítulo 61, que mostra o poder da boa notícia transformando mais do que se imagina. Pensa que um mensageiro que traz uma notícia de que algo mudou, que a guerra acabou, ele está trazendo uma notícia maravilhosa. Agora pensa naquilo que Isaías está profetizando. Isaías viveu cerca de aproximadamente 700 anos antes de Jesus, e profetizou num tempo em que o povo vivia de más notícias. O chamado de Isaías no capítulo 6 foi um chamado no meio de uma má notícia, em meio a uma má notícia. Você lembra? O texto de Isaías capítulo 6, versículo 1 diz o quê? No ano do quê? Da morte do rei Uzias. Estava tudo bem, o rei Uzias morreu. Eu vi um alto e sublime trono. O chamado de Isaías é o chamado diante de uma má notícia. Israel já não era mais a potência dos tempos de Davi e Salomão. Impérios estavam emergindo com o objetivo de transformar o povo de Israel num povo escravo, a semelhança da Síria, a Babilônia. E a gente encontra um profeta tendo que anunciar num período onde só se ouvia má notícia, onde só se ouvia notícia ruim. Lá na casa dele só tinha Globo News, não tinha Globo Esporte. Era só coisa ruim. Morreu, assassinou, fome, tragédia, complicação, só notícia ruim, a semelhança do que nós vivemos também. E a Bíblia mostra que num dado momento da sua profecia, se você tiver o cuidado de ler o livro do profeta Isaías, perceberá que ele se divide em duas grandes seções, uma que vai até o capítulo 39, e uma que vai do capítulo 40 ao capítulo 66, e nesta segunda seção da sua profecia, nessa segunda parte do seu livro, o que a gente encontra? Um profeta apontando o dedo para as nações e dizendo: Deus vai vingar o povo dele. E pense nisso, o profeta apontava o dedo e falava assim: Deus vai vingar o povo dele, e dizia mais: tenho boas notícias, que talvez vocês não entendam na profundidade agora, mas um dia entenderão. Isaías então se propõe a fazer extensas descrições da boa notícia das boas notícias, que é uma pregação enfática em vários episódios a respeito da vinda do servo de Deus, que começa no capítulo 42, quando ele diz assim: ele não veio esmagar a cana quebrada, e nem vai apagar a torcida que fumega. Eu amo esse texto, porque eu lembro daquela prostituta que estava lá, prostituta não, a mulher pega em flagrante adultério, que os fariseus queriam apedrejar só a mulher, e ninguém falava do homem, né, que tinha que ser apedrejado também. Vamos apedrejar a mulher. Jesus falou: de boa, apedreja, a lei manda, mas quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Ele não veio esmagar a cana que já está quebrada. A mulher, coitada, estava moída por 12 anos de hemorragia. Eram 12 anos mesmo? 12 anos de hemorragia. Jesus fala assim: deixa eu dar um alívio para essa mulher. Eu não vou virar para ela e falar assim: aqui ó, encosta a mão em mim não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. O Zaqueu, que Jesus o viu em cima de uma árvore, aí o povo prega e canta que Zaqueu se esforçou, subiu na árvore, e o esforço dele mudou a vida dele. Nada, lógico que não. Foi Jesus que viu Zaqueu e falou: filho, desce daí, vou jantar na sua casa e tudo vai mudar. Ponto. Jesus viu Zaqueu e mudou a vida dele. É assim que acontece. Isaías começa a falar que ele não veio esmagar a cana quebrada, e ele começa a falar sobre Jesus o tempo inteiro. Isaías é o profeta que mais fala de Jesus, e Isaías é o profeta que Jesus mais fala dele, mais o cita. A propósito, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus está em Nazaré, na sua terra natal. Ele nasceu em Belém, mas era de Nazaré. E ele vai numa sinagoga, abre a Bíblia, você entende, né? Quando eu falo, abriu a Bíblia, ele abriu lá os textos sagrados. Jesus leu Isaías 61 e falou assim: está aqui o cumprimento de Isaías 61, sou eu. A boa notícia que Isaías falou que transformaria o mundo está aqui na frente de vocês. Já pensou? Era hora do povo todo começar a cantar e louvar e se dobrar, é o Messias. E a Bíblia diz que quiseram matar Jesus, porque o povo, eles não conseguiram enxergar a verdadeira boa notícia. Talvez esperassem outras boas notícias, mas Jesus falou assim: hoje se cumpriu esta profecia. As evidências apontam que Isaías 61 fala de uma boa nova transformadora, cujo nome é Jesus de Nazaré, o rei vitorioso e o verdadeiro mensageiro das boas novas que transformam. Eu gosto da história de homens, o Emerson já me contou e eu ouvi em outros lugares. Alguns soldados ficaram anos nas ilhas do Pacífico, depois que a guerra acabou, com suprimentos, armados, esperando o combate, mesmo depois que a guerra já tinha acabado. Qual foi o problema desses homens? Eles não receberam a boa notícia, eles não receberam as boas novas de que a guerra tinha acabado, e de que agora eles não precisavam mais de lutar por um exército que talvez os mataria. E Jesus aparece nessa história, a ênfase na missão do Filho aparece nessa história, com uma ideia que para mim é poderosa demais, e que eu acho que tem tudo a ver com quem deseja dar um passo firme em 2018. Gente que entende que as palavras de Jesus, as palavras de Isaías, apontam para Cristo, mas apontam para Cristo a partir de uma boa notícia que transforma como ninguém e nada pode transformar. A pergunta é: ouve-se muita gente falando a respeito de Jesus hoje, pouco se viu com respeito a tanta literatura sobre Cristo, mas a pergunta é: o que as pessoas pensam quando estão falando de Jesus? Qual é o verdadeiro significado dessa boa notícia capaz de transformar a vida, capaz de transformar qualquer coisa? Perceba que no início do texto que a gente leu, já há uma fórmula trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão ali, e o verso fala da autoridade que foi dada a Jesus, a autoridade vinda do Pai, porque ele foi ungido, ele foi enviado, ele foi autorizado a quê? A pregar, a curar e a libertar. E esses versos vão nos mostrando ou nos dando condições de entender que a gente tem o suficiente
para saber que a obra gloriosa de Jesus, o servo de Deus, é a boa nova, capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, agindo sempre, em primeiro lugar, em favor do homem caído. O texto usa inúmeras referências ao homem, que por causa do pecado, ele está o que de Deus? Nós falamos hoje de manhã, separado. E não é uma separação, como eu dizia hoje, uma separação de que Deus está no andar de cima e o homem no andar de baixo. Eu falo isso aqui todo domingo, eu acho. É uma separação moral, o homem está brigado com Deus. E eu dizia hoje, quando a gente estudava sobre o Evangelho, que a causa de todos os problemas do ser humano tem a ver com a sua separação do seu Criador, com a separação de Deus. O homem está caído, separado de Deus, e encontra-se num estado lastimável. A boa notícia que nós encontramos em Isaías 61, em Lucas capítulo 4, que Jesus é o cumprimento dessa profecia, é de que nos foi dada uma boa nova transformadora, a boa nova de que Jesus age em favor do homem caído, o homem que está num estado lastimável. O texto que a gente leu, e a gente não pode explorá-lo de tão rico que ele é, senão a gente ficaria aqui a noite inteira. Ele fala de pessoas oprimidas, quebrantadas. Eu acho bonito que fala de pessoas oprimidas por dentro e por fora. Isso nos remete a questões sociais e a questões o quê? Existenciais. Tem muita gente aqui dentro, tem muita gente aí fora, quebrada por fora, quebrada por dentro, tomada por toda sorte de traumas psicológicos, existenciais. Gente que por fora não é nada. Você olha para ela, você fala assim, não é ninguém nessa vida. E a gente ainda faz chacota às vezes com gente assim. Passa uma pessoa lá que está com um problema psicológico terrível, o que a gente fala? É doido, é louco. Isso é coisa de criança, e criança mal educada. Aquilo lá é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, num estado deplorável, caído. O que é aquilo? É um nóia qualquer. A boa nova de salvação nos ensina, através do texto de Isaías 61, Lucas capítulo 4, a pessoa de Cristo, que a boa notícia é que o nosso Senhor tem o poder para transformar qualquer coisa nesse mundo, inclusive o homem caído, no estado mais deplorável e lastimável. Nós é que não temos fé, nós é que deixamos de acreditar que a boa nova, o Evangelho, como eu li hoje de manhã, ele é o que de Deus? Lembra? O poder, Bruno, de Deus. E a palavra poder ali, ela dá origem à palavra dinamite. Não é bombinha, não. É que consegue quebrar qualquer pedreira. É nóia, não consegue. Usa crack, é doido. Eu lembro bem do texto lá de Marcos, no capítulo 5, que todo mundo olhava para um cara e falava assim, ele é doido, a gente nem passa perto. Mas quando a boa nova que transforma passa pela vida de um homem chamado, ninguém sabe o nome, só o chamava de Gadareno, tudo mudou. Porque Jesus tem o poder, sabe de quê? De mudar quem está quebrado por dentro, quem está quebrado por fora. O Messias veio agir em favor do homem machucado, da mulher dilacerada, como aquela mulher lá do fluxo de sangue. A palavra cura tem ligação com a ideia de colocar uma tala, corrigir o que está quebrado. Sexta-feira, eu conversava com um amigo, no momento de um sepultamento, e dizia assim, os corações nunca serão práticos, até encontrarem um que não seja quebrável. Ou seja, coração não é prático, sabe por quê? Porque ele quebra, porque ele machuca. E a Bíblia diz isso, que Jesus ele cura o homem que está quebrado. E a pregação da boa nova é essa, é Deus agindo em favor do homem que está angustiado. Os versos 2 e 3 falam do alívio e consolo para quem está o quê? Chorando.
E muita gente fala assim: mas nessa vida a gente continua chorando, pastor, a gente sofre, a gente passa por dificuldade, e passa mesmo. Mas a verdade é que Jesus começa a enxugar os nossos olhos hoje, para finalizar essa obra no dia final. Amém? Esse é o consolo que temos. Eu sou um cristão, eu choro, a gente sofre, é lógico que sofre, mas quando ouvimos a boa nova transformadora em Cristo Jesus, nós carregamos em nós a certeza de que esse Cristo trabalha nas nossas vidas com um poder tal, capaz, sabe de quê? De trazer cura e consolo para quem está angustiado. A Bíblia fala que nesse mundo caído, enlutado, angustiado, Ele é o consolo para quem está chorando, e será o consolo pleno quando Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Na pessoa do Salvador, a alegria tomou o lugar da tristeza. Antigamente o povo se vestia com uma roupa de pano de saco, só que, de acordo com o Evangelho, ela virou uma veste de louvor. Há uma curiosidade aqui: a palavra beleza e a palavra cinza na língua original, ela tem só uma única diferença, uma letra fora do lugar. O Isaías usa um jogo de palavras aqui, sabe para quê? Para dizer assim: o que Deus pode fazer, Ele faz nos mínimos detalhes. É a alegria da notícia da vitória, é o óleo da alegria que faz a face brilhar, que só quem teve um encontro com Cristo consegue viver. É a certeza de que ouvimos, como Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2, que Jesus pegou os principados, potestades. Sabe quem é essa turma? Esses demônios, esses negócios ruins aí, esses Exu, essas porcariadas todas, e a Bíblia diz que Ele os expôs o quê? Lembra do texto de Colossenses? Publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. É o que a Bíblia nos diz. É o rei vitorioso que venceu a morte e falou assim: toma a boa notícia, eu já garanti a vitória para vocês, eu trouxe cura, libertação, salvação. Jesus fala no capítulo 16, versículo 33 de João: no mundo vocês vão chorar, vai doer, vão passar por aflições, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, uma boa notícia que vai transformar a vida de vocês, que vai ajudá-los a recomeçar, que vai reanimá-los, que não vai deixar vocês ficarem desanimados o tempo inteiro, que tem hora que bate um desânimo. Aí Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, desanima não, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova quando? Dia a dia. Aí Jesus fala: vocês dão uma desanimadinha, acontece, mas não, fica firme. Por quê? Eu tenho uma boa notícia para vocês: eu já venci o mundo. Aleluia. Ele venceu. E a gente fica choramingando nessa vida. Ele venceu agindo em favor do homem caído que somos nós, nos dando tudo gratuitamente, de forma maravilhosa. A missão do Filho é trazer cura, alívio e principalmente libertação aos escravos, aos cativos, os algemados. E mais do que isso, Ele veio também abrir a porta, o portão da cela. Ele veio tirar a algema. Ah, gente, isso é bonito demais. E por que isso? O versículo 2 é uma forte alusão ao ano do jubileu, registrado em Levítico, no capítulo 25. Sabe o que era o ano do jubileu? Deixa eu te explicar. O judeu trabalhava 6 anos. No 7º ano, a ordem qual era? A terra vai descansar. E aí ele trabalhava mais 6. No 7º, a terra descansava. E a economia, a vida do povo ia funcionando. Depois de 7 ciclos de 7 anos, 7 vezes 7, 49. No 50º ano, as trombetas tocavam. E olha que coisa linda. As trombetas tocavam. E o líder chegava e falava assim: é o ano do jubileu esse ano. Agora, os donos das suas terras vão ter essas terras de volta.
Agora, esse é o ano da liberdade, é a expressão que Ezequiel usa no capítulo 40, versículo 7. Os antigos donos das propriedades começam a ter as suas propriedades devolvidas. Já pensou? O seu avô comprou uma terra, o seu pai quebrou ela, você virou escravo de um grande latifúndio. Tocaram a trombeta no ano do jubileu. Aí o cara chegava para você e falava assim: toma aqui a escritura da terra, essa terra era do seu avô, rapaz, você é o único vivo, toma aqui a escritura, essa terra é sua. E outra coisa, você trabalhou muitos anos como meu escravo, sua família trabalhou como escravo, porque eu fui fazendo negócio, fui comprando escravo, fui comprando terra, agora você não é escravo mais, você está livre. E outra coisa, as dívidas que você tinha, aqui, ano do jubileu, você está perdoado. O camarada cuja família foi escravizada por um avô mau gestor, tinha uma nova o quê? Uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele não seria mais escravo, ele estaria livre. Sabe qual é o princípio do ano do jubileu? É Deus usando a sua lei para regular a economia de um estado, proteger o pobre, como a lei da rebusca, quando caía as espigas no chão e eles deixavam para o pobre. E a Bíblia fala que no ano do jubileu, o ano da liberdade, aquele ano em que Deus trazia essa coisa maravilhosa para a vida do povo, era Deus falando com o povo assim naquela trombeta: você agora está livre, a sua dívida foi perdoada. E sabe o que é bonito nessa história? É que o texto fala que Jesus veio para falar com a gente assim: eu vim apregoar o ano do jubileu na vida de vocês. A dívida de vocês foi paga. Qual interesse nós teríamos em que as nossas dívidas mesmo, essa que você tem que te leva para o SPC e para o Serasa, qual interesse nós teríamos diante do perdão de dívidas, frente à dívida que nos foi perdoada na cruz do Calvário? A Bíblia diz que a boa nova que transforma, sabe o que é? É Jesus falando assim: Deus é o dono da terra, você está perdoado. Todas as dívidas que você tem, essas contas que você tem para trás aí, mas tem muita notinha para trás aqui, não tem não? Só que dentro dessa igreja não tem não? Mano, nesse bolso aqui, tem muita notinha. Aí Jesus chega e fala assim: não, vem cá, eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. Você está livre, você não é mais escravo. Ô gente, faz pena ver tanta gente escrava de tanta coisa nessa vida, escravizada por condições terríveis, gente que não consegue enxergar o que é liberdade de verdade. E a Bíblia fala que a boa nova que transforma, sabe o que ela faz? Ela muda a vida da pessoa, ela age em favor do homem caído. Jesus é o nosso jubileu, a nossa libertação, e essa é a sua missão: nos libertar, tirar da nossa cabeça. Antigamente o povo pegava cinza, jogava na cabeça em sinal de humilhação, e a Bíblia fala que Jesus vai pegar, tirar essa cinza do cabelo, dar uma lavada no cabelo e passa o óleo da alegria, põe uma coroa, e você está vestido de pano de saco, humilhado, rapaz, humilhado nessa vida, vivendo uma vidinha assim, uma vidinha porca, medíocre, bagunçada, uma vida triste. A vida fala que, a Bíblia diz que Jesus pega a sua vida em Cristo e faz assim, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Esse cara é escravo do dinheiro, escravo da mulher, do marido, escravo do filho, escravo do emprego, escravo da profissão, escravo dele mesmo. Jesus chega e fala assim: tá aí, meu irmão, eu sou seu jubileu, a boa nova que vai mudar a sua vida sou eu vou mudar completamente, vou te ajudar a ter uma nova vida, vou te ajudar a recomeçar a partir de agora. Diante dessa grande
dessa maravilhosa expressão do amor de Deus nos enviando Cristo como a boa nova que transforma, a pergunta é: Ele que age em favor do homem caído, o quanto nessa vida nós não atentamos para as más notícias e nos esquecemos da verdadeira boa notícia que nos foi comunicada em Cristo Jesus. Hoje a gente fica até deprimido com as más notícias, e quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós encontramos um profeta falando do Salvador e dizendo que a boa notícia capaz de transformar qualquer realidade está nas mãos do Senhor Jesus, e apenas nas mãos dele. Você espera por boas notícias em 2018, mas eu vou te falar uma coisa: não existe boa notícia maior do que a de que Cristo morreu pelos nossos pecados, triunfou sobre o inimigo na cruz. O inimigo não pode te vencer, nunca poderá se você estiver em Cristo. Uma falência não pode te destruir, um luto, por pior que seja, não pode te devastar, a enfermidade não pode tirar o louvor da sua boca. Jesus age por nós porque Ele é o nosso jubileu, e Ele vos plantará como o quê? Nós seremos como o quê? Um carvalho chega a ter idade de 1000 anos, sabia disso? São árvores que vivem centenas e centenas e centenas de anos, raízes tão volumosas e tão, elas são tão profundas e grandes ramificações que permitem que a árvore ela se equilibre e suporte a força do seu próprio porte. A Bíblia fala que Deus não vai nos plantar igual uma árvorezinha qualquer, não. A Bíblia fala, Gustavo, e a boa nova, o de salvação, é que nós seremos plantados. Por quem? Pelo seu trabalho, pela sua condição financeira, pela sua habilidade, pelas coisas que você tem e tal. A Bíblia fala que nós seremos o quê? Plantados por quem? Pelo Senhor. Com qual finalidade? Para a glória do Senhor. Vamos orar?